Aí, amigos, esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos conhecer a história deste túmulo. Vocês já conhecem a história do Robin Hood? Se eu falar que aqui na cidade de Marília também teve um, então já se inscreva, curta e compartilhe e vamos juntos conhecer aí a história do pé de veludo. Um abraço a todos. Aí, amigos, este é mais um vídeo do nosso canal. Hoje, aqui na cidade de Marília. Aí, Lô. Então a gente já vai pedindo. Curta e se inscreva no nosso canal. Hoje, estamos aqui para contar a história deste túmulo. Quem que é este túmulo? Este é o túmulo de Guaraci Marques Pinto, mais conhecido como Pé de Veludo. Ele recebeu este apelido aqui na cidade de Marília, pois ao furtar as casas durante a noite não acordava os moradores. Ele nasceu em 1943, aqui na cidade de Marília, e recebeu esse apelido, Pé de Veludo, por não acordar os moradores e por ser ousado. Ele, durante os roubos, deixava bilhete elogiando a comida que tinha, pois ele se alimentava, elogiando os banheiros, que ele usava os banheiros, e elogiando também a estrutura da casa e o que foi furtado. Todos os produtos de roubo, ou a grande maioria dele, ele doava aos moradores aí da periferia de Marília, onde ele morava. Por isso recebendo aí o apelido de Robin Hood. Em 9/12/1964, podem ver ali, ó, após ser cercado na sua residência, aí tem duas histórias aí. Uma, que na troca de tiros com a polícia, que durou 3 horas, ele foi alvejado. A outra é que ele morreu aí, morreu sufocado pelo gás que jogaram dentro da sua casa. Passado alguns dias, mais 2 irmãos deles foram mortos. Após seu sepultamento, algumas pessoas começaram a relatar que receberam graças ao vir pedir em seu túmulo. Hoje aqui na cidade de Marília é o túmulo mais visitado em dia de finados, ó. Podem ver, ó, plaquinhas com graças alcançadas, ó. Mais aqui. Ficando aí como um santo popular da cidade de Marília, interior de São Paulo. Esse é um vídeo curtinho do nosso canal. Espero que vocês gostem. Curtam e compartilhem. Um abraço a todos. Que no fundo da minha casa tinha a casa deles, do Pé de Veludo. Mas eu não conhecia eles. Não via falar muito, né? E eu sei que eles eram eles eram muito bons, eles roubavam dos ricos para dar para os pobres. Eles eram em 5 irmãos, sabe? E eles deixavam bilhete na casa e ninguém via eles. Eles entravam, roubavam, ainda deixavam um bilhete, mas ninguém via. Os 5 irmãos. Até que um dia a polícia fez aquela batida, né? Aí eles se embrenharam lá pro lado da Vila São Miguel, lá. Antigamente lá era do cafezal. Aí um deles matou o pai. Um deles matou um advogado. Aí o advogado lá, querendo pegar eles, acabou matando o pai deles. Foi um dia até muito triste, porque a Marília inteira gostava deles, sabe? Eles eram muito bons, os meninos, sabe? Todo mundo gostava deles, porque eles tiravam mesmo dos pobres, dos ricos e davam para os pobres. Entendeu? E aí foi indo, a polícia conseguiu pegar eles e prender, e acabou matando todos eles, morreram quase todos. A casa deles era tudo cheio de buraquinho de tiro, que a polícia de vez em quando vinha aí, né, atirava. Mas eles não entravam lá, eles só ficavam atirando lá da rua, né, eles não entravam lá dentro. Então foram lá, chamava Everton Fleury Curado, delegado que
foi lá para matar o pai. Matar ele, né? Ele tinha 2 irmãos que estavam presos em São Paulo. Eles estavam tudo aí, que era fim de ano, né? Eles estavam tudo passeando aí. Aí eles vieram para matar, sabe? Foram lá e entraram na casa sem mandato, sem nada. Aí o pai deu uma ferrada na cabeça. Mas foi... Mas ele estava na casa dele na hora da invasão? Ele estava na matinê, ele tinha na matinê. O que aconteceu? A gente viu o movimento, porque aí todo mundo teve que se recolher. Minha mãe ficou desesperada porque ela trabalhava, a gente estava na rua e ficou sabendo que a gente tinha ido para o Iara e o tiroteio era lá. E a gente curtindo, achando o máximo, porque aquilo era inédito em Marília, né? E aí depois que aconteceu tudo, aí descobriram que na casa dele ele guardava muito ouro, muito brilhante. Ele só tinha joias. E ele não vendia, não trocava, ele guardava. Ele tinha um forno a lenha recheado de muito ouro, muitas pedras preciosas. Que você sabe, engraçado? Eu não sei. Eu não sei onde é que foi parar tudo isso. Eu não sei onde foi parar. Onde que a polícia enfiou tanta coisa. Ajudava. Sabe quem que ele ajudava muito? Ele ajudava muito o educandário lá, sabe? Ele comprava caixa de sonho de valsa. Ah, sei. De prestígio, levava lá para as crianças. Neste terreno existia a casa do Pé de Veludo. Era aqui que ele viveu até o ano de sua morte. Guaraci Marques Pinto foi morto em 64, com 21 anos de idade. Ele compartilhava seus mantimentos para as famílias mais pobres, dava doces às crianças do bairro. Hoje, mesmo do outro lado do mundo, Pé de Veludo continua aprontando as suas. O nome dele era Guaraci Marques Pinto. Ele era um jovem que morava na rua Sergipe, no quarteirão quase próximo ao Iara Clube. Olha, era mais ou menos 2 horas da tarde, eu estava a 50 metros do local, no fundo de uma casa de comércio chamada Casa Ferreira. E escutamos uns estampidos, mas eu não sei precisar quantos estampidos. Depois disso, em poucos segundos, a mãe dos meninos falaram: olha, crianças, vocês vão para casa porque os Pé de Veludo estão fazendo guerra com a polícia. E foi nesse momento que começou a grande confusão, porque 2 irmãos deles, que um chamava Pepe e o outro Gordo, tinham saído da penitenciária do Carandiru de São Paulo e vindo para Marília. Como houve um roubo naqueles dias aqui em Marília, um delegado novo que tinha vindo de Brasília foi lá, justamente com mais, acho que 2 policiais civis, para fazer uma abordagem com eles. E nessa abordagem, esses 2 não aceitaram, que é o Pepe e o Gordo, não aceitaram o tipo de que o delegado foi lá. E desferiram os tiros e mataram o delegado na porta da casa deles, ali na rua Sergipe. E depois eles fugiram em direção a Álvaro de Carvalho, aonde foram localizados e depois de 1 ou 2 dias mortos pela força pública, que era a polícia da época. Nesse inteirinho chegava o Pé de Veludo, que conhecido na vila por Vive. O apelido dele lá era Vive. Aí, ao ver aquilo, ele não sabia o que tinha acontecido realmente. Ele entrou dentro da casa dele, parece-me que pegou 4 pistolas e munições, e encheu os bolsos e saiu correndo. Mas nisso a polícia civil e a força pública já tinha cercado a casa deles. A polícia, por causa dos tiros. Aí ele correu até a Avenida Cristo Rei, onde tinha 2 casas de tijolos, que uma era do senhor Álvaro, onde ele entrou, e a do lado de cima era do Valdeir Howers, que era germinada. Valdeir Howers foi um grande político na cidade de Marília. E aí ele começou, a polícia viu que ele tinha umas crianças dentro da casa, ele mandou as crianças saírem para poder ficar lá. Aí saiu uma menina que tinha lá mais 3 crianças.
E aí a polícia, na frente, era onde hoje é o Chama de Fogo, um restaurante que tem aqui. Só que era todo livre, e os policiais que chegavam, deitavam ali e começavam um tiroteio. Ele apareceu nas janelas algumas vezes, e cada vez que ele aparecia nas janelas, os policiais disparavam um tiro. Mas ele cutucava a janela com um bambu, que é o mesmo bambu que ele cutucou o telhado, depois que um policial jogou bomba de gás lacrimogêneo lá. Até ele ter entrado lá, parece que ele levou um tiro na boca de um investigador chamado Robertão em Marília, que no qual esse Robertão foi na janela tentar fazer alguma coisa, ele deu um tiro que acertou o meio da testa desse Robertão, e eu vi o Robertão chegar na Santa Casa, porque minha mãe trabalhava na Santa Casa, chegou dentro de uma caminhonete desmaiado lá. Nesse que tinha muito ar, muito gás lacrimogêneo lá, para ele respirar, ele cutucou o telhado para sair o coisa, e os policiais não sabiam o que estava acontecendo, metralharam o telhado, deram tiro de fuzil, inclusive projéteis desses disparos de fuzis foram encontrados na rodoviária de Marília, que ficava onde hoje é o estacionamento do Torra-Torra. Chegou a cair coisa lá. Por volta de 18 horas mais ou menos, depois de vários tiros que os policiais conseguiram acertar nele lá dentro dessa casa, ele parece que morreu. E os irmãos deles fugiram, e 1 ou 2 dias depois os policiais conseguiram matá-los aqui entre o Timbé da Cascata, que era a terceira represa, a Álvaro de Carvalho. Os policiais conseguiram matar. Um detalhe, eu sou ex-policial militar e conversei com vários que estiveram lá, que estiveram nessa ocorrência, e era assim, descrevem que um dos irmãos, o Pepe Ouro, que estava atirado, usou o outro como escudo, mas me parece que a realidade ele não usou, ele tentou levar o irmão dele junto, e ao levar o irmão dele junto foi alvejado pelos policiais, que eram os integrantes da força pública que pegaram esses 2 irmãos e mataram esses 2 irmãos ali na região entre Dirceu e Álvaro de Carvalho. Uma das curiosidades que é lenda, que dizem que ele roubava de rico para dar para pobre. É mentira, ele não dava para pobre, ele não dava para ninguém não, ele era munheca. Um dia ele pagou um sorvete para mim em frente à Santa Casa, depois de ter pago para os amigos dele, e sobrou um sorvete, ele me deu o sorvete lá na coisa, e não dava dinheiro para pobre não. E parece-me que as investidas dele eram num silêncio que as pessoas não conseguiam nem percebê-lo quando ele entrava na residência das pessoas. Uma coisa que eu vi que ele fez, que eu achei impressionante, na frente da casa dele tinha um pinheiro, ele saltava do pinheiro no telhado da casa dele, que era uma casa de madeira e fraca, ele fazia esse salto, mais ou menos 4 metros, e não acontecia nada com as telhas, de tanta agilidade que ele tinha nesse salto. A minha gratidão pelo Pé de Veludo. Uma pessoa que eu aprendi a respeitar desde criança, conheci toda a história dele, meus avós falavam, e durante todos esses anos da minha vida eu sempre respeitei e orei por ele. E hoje eu quero relatar uma história que aconteceu com a minha família. Minha mãe foi acometida de um derrame cerebral em 1998. E no meu desespero, na minha angústia, eu fui até a capela e supliquei para ele que intercedesse junto ao Pai Maior, nosso Deus, que minha mãe sarasse, porque sou filha única e fiquei com muita vontade de que aquela situação nunca tivesse existido. Orei muito, pedi muito e fui alcançada a minha graça. Minha mãe, em 3 meses, recuperou. Hoje ela está com a gente com 79 anos, sem sequelas, e eu retornei ao túmulo para depositar flores brancas e demonstrar minha gratidão. Eu quero, assim, falar para vocês que até hoje, todas as vezes que eu preciso, eu busco e sou atendida. E quero, nesse momento, declarar minha gratidão ao Pé de Veludo e pedir a Deus que sempre o abençoe e permita que ele continue sendo
essa alma abençoada,